Solicito a redatora para fazer em quarta leitura a proposta de resolução do Código de Ética. Projeto de resolução da relatoria da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Institui o Código de Ética e Disciplina dos membros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em quarta leitura. Passamos a palavra aos senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, como hoje é ainda a quarta leitura, é possível apresentar sugestões sobre deliberarmos, né, inclusão ou não. Excelência, eu insisto aqui no artigo 8º, né, conforme eu encaminhei formalmente à presidência, através do memo 436 de 2017, o seguinte texto. Eu estou verificando que as outras sugestões foram feitas, já estão aqui postas, mas essa aqui não está escrita. Que, por exemplo, como é um código de ética, uma comissão de ética, evidentemente que a questão ética aí é a questão mais forte que nós temos para nos balizar. Assim, Excelência, eu sugeria ainda que, vedada a recondução, se estendesse vedada a recondução presidencial e de membros. Aí o texto a gente adequa, mas a ideia é até que a comissão, a vedada a recondução de membros, até que aquela seja composta necessariamente por outros membros que ainda não tenham integrado. Ou seja, pode haver recondução, desde que não exista mais nenhum membro que não teve oportunidade de fazer parte. Aquelas eleições são 3, então hoje nós temos 3. Então, vedada a recondução tanto presidencial, ou seja, não pode ser presidente de novo, e como um dos membros da comissão, para que a gente respeite aqui, novamente trago à baila, se não me falha a memória, a questão da renovação, da alternância, até com previsão legal na LOMAN, no artigo 102. É nesse sentido que eu insisto nessa... Conselheiro, em qual artigo seria? É o 8º, Excelência, é o 8º. No artigo 8º, assim, vedada a recondução. Tá? Tem 3 artigos 8º, aí tem 2 achurados em amarelo. É o segundo artigo 8º ou o terceiro, o segundo artigo 8º achurado em amarelo, vedada a recondução de membros da comissão. Será 2 anos, cuja presença será exercida para eleição entre os membros, vedada a recondução do presidente e de membros, até que aquela seja composta necessariamente por outros membros da Corte que ainda não a compuseram. A redação final que Vossa Excelência encaminhou à presidência é nesses termos que acaba de ler. Eu até alterei para deixar mais enxuto, mais inteligível o texto, na verdade. E aqui só está até vedada a recondução. Isso, aí vedada a recondução do presidente e de membros. Cujo presidente será escolhido entre os pares da comissão, vedada a recondução presidencial e de membros, até que aquela seja composta necessariamente, ou pode até tirar necessariamente composta, por outros membros da Corte que ainda não compuseram. É basicamente isso. Então, que fica com a última leitura e a sugestão nesse inteiro teor, e encaminharemos a nova sendo apenas para talvez enriquecer o debate, essa preocupação inicial do conselheiro Anselmo quanto à redação
vedada a recondução, ela gera a impressão de que a vedação é com relação à presidente. Somente o presidente. Quando a gente especifica também dos membros, fica mais claro a ideia do preceito, da alternância, né? Que é a alternância. Agora, por outro lado, geraria também um certo engessamento, porque nós somos compostos por 7 membros. Se é vedada a recondução, o que é que vai ocorrer? Numa determinada gestão, 3 conselheiros farão parte, na outra gestão, outros 3 conselheiros, e essa alternância não vai permitir a modificação dessa integral dessa composição. Perfeito. Né? Talvez o ideal fosse a gente melhorar, aprimorar a redação com a finalidade de permitir que essa alternância se dê inclusive quanto aos membros que fazem parte da comissão, né? E não sei, seria o caso de propor talvez um parágrafo 3º especificando um percentual de renovação, 1/3, 2/3 de seus membros. Então, do conselheiro, essa redação ela tem que estar pronta e acabada hoje, para que nós possamos, na próxima sessão da terça-feira... Talvez eu tenha uma sugestão, vedada a recondução de ao menos 2/3 de seus membros, né? Porque pelo menos um poderia ficar permitindo que essa comissão se renovasse enquanto colegiado. Então, seria como Vossas Excelências formalmente encaminhar? Eu enxugo o texto e reencaminho. Então fica lida como última redação a proposta contendo as sugestões do conselheiro Rodrigo e do conselheiro Anselmo, aqui para a última leitura da proposta. E discussão na quinta-feira, na próxima sessão. Se o pleno acata ou não. Dada a recondução dos textos, porque um poderia permanecer, os outros 2. Pela recondução dos membros. Excelência, até, se o doutor Rodrigo aqui permitir, quando eu fiz a comunicação formal, eu posso fazer um texto único, aqui, pegando a opinião dele e encaminhar formalmente à presidência. Se a senhora concordar, acho que fica melhor, Rodrigo. Pode ser. Porque na terça nós temos que ler integralmente nos termos que ficou não há problema. Definido hoje. Não é? Então, a proposta da resolução se encerra nos termos sugeridos pela relatoria originária, com os acréscimos do conselheiro Anselmo e conselheiro Rodrigo. Continua facultada a palavra. Então passamos à ordem do dia para relatar conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que eu fiz junto à Corte. Excelência, tenho o processo 11.909 de 2014, processo que trata de verificação de atos de gestão, tanto este que culminou na celebração do contrato 154 de 2014, decorrente do pregão eletrônico 42 de 2014, entre o Estado de Alagoas, por intermédio da CESAL, Secretaria do Estado da Saúde, e a empresa Philips Medical Systems Limitada,
objeto foi a compra, a aquisição de um aparelho de ecocardiograma destinado àquela secretaria no valor de R$167 mil. Inclusive, aqui está incluindo isso. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer, a época do Dr. Rodrigo Siqueira, manifestou-se pela realização de diligência, requisitando ao órgão a remessa dos documentos eventualmente não apresentados. Mais especificamente, no caso, comprobatórios do prévio empenho daquela despesa. Excelência, assim, com base na manifestação apresentada, com dada a documentação submetida no laudo deste tribunal, agora me surgiu uma dúvida aqui quanto a este processo, porque aqui eu senti a falta do parecer advindo da auditoria. Neste processo não consta o parecer da auditoria, porque, em regra, pois em regra, o processo também passa pela auditoria. Se de fato aqui não tiver o parecer da auditoria, esse processo teria que ser remetido para o gabinete dos auditores para que assim fosse efetivado, elaborado. A assessoria pode verificar isso, por gentileza. Excelência, então esse processo aqui fica em stand-by, eu vou passar para o próximo. Aqui, Excelência, é uma prorrogação de prazo em uma inspeção em loco, na verdade, auditoria. Câmara Municipal de Porto Calvo, exercício financeiro de 2002, e o deferimento do pedido do gestor, senhor Paulo José Soares, gestor da Câmara Municipal de Porto Calvo, 2002, em resposta à decisão simples do TC 2850 de 2004, que é o processo originário. O gestor já havia solicitado uma prorrogação, que foi deferida em 15 de agosto desse ano. Está apresentando um novo pedido, mas já tendo encaminhado parte da documentação solicitada. Novamente ressaltamos que eventual novo pedido de prorrogação de prazo, o gestor, em regra, deve demonstrar ter tomado medidas efetivas na busca dos documentos ou informações requeridos. Tendo em vista que a ausência de manifestação ou ainda a manifestação intempestiva e mais incompleta, ela poderá levar à deliberação do processo no estado em que se encontrar. Ainda mais que nós sabemos que esta documentação ela deveria ter sido encaminhada já quando do envio do processo ao Tribunal de Contas. Sendo assim, Excelência, eu entendo razoável conceder de forma derradeira mais este prazo de 15 dias para que o gestor desencubra-se das solicitações, dos requerimentos feitos, lembrando a ele que o seu ônus de assim prestar as informações e da possibilidade do processo ser levado à deliberação no estado em que se encontrar. Também cientificar ao tal gestor da Câmara, remetendo-lhe a cópia desta decisão e também a decisão simples no processo originário, para que, tendo os documentos solicitados nos itens 8 a 14, encaminhe-os no mesmo prazo ao Tribunal de Contas. Realizar essas cientificações pelo gabinete, em atenção ao artigo 31, inciso 27º do Regimento Interno. Retornar o processo ao gabinete do relator por cumprimento dos dispositivos anteriores para dar continuidade às providências pertinentes
e da publicidade da decisão na forma dos artigos 3º a 5º da Lei Estadual 7.300 de 2011. Esse é o meu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros substitutos, senhora diretora-geral, eu reitero o parecer do Ministério Público no primeiro processo, que opinou pela citação do gestor para que apresente defesa em relação às irregularidades constatadas. Doutor, ressalto que esse parecer... Doutor Rafael, o primeiro processo do contrato, o senhor está se referindo? O senhor retirou de pauta? Eu deixei para nós, por último, que faltou uma informação aqui, aí eu queria complementar, mas eu posso complementar agora, que já esclareceram aqui. Na verdade, o Ministério Público apenas através de despacho, por isso que ainda não tem o parecer da auditoria. Então, eu mantenho um processo no seguinte sentido, de diligência, e dessa forma, eu entendo razoável pela manifestação e pelos documentos acostados, ou a falta deles, que seja citado o gestor para que no prazo de 15 dias apresente a documentação ou preste os esclarecimentos necessários. E os demais dispositivos de praxe, cientificar ao atual gestor que, em detendo os documentos, sejam enviados no mesmo prazo, sobrestar o processo no gabinete do relator para outras medidas que sejam necessárias e da publicidade para a decisão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor procurador. A palavra, doutor Rafael. Então, reitero os termos no mesmo voto, no mesmo teor da decisão do conselheiro, relator. Só ressalto que nesse processo o doutor Rodrigo é impedido, porque ele foi o autor do parecer ministerial. E com relação ao segundo processo, o Ministério Público opina favoravelmente a dilação de prazo proposta. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator dos dois processos, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com relação ao processo 11.909, eu me declaro impedido. E com relação ao processo 13.303/2017, eu voto com o relator. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Do processo que está de pauta. Excelência, tem outro processo. Acredito que seja a representação no processo 9220/2017. Excelência, esse processo eu estou retirando de pauta e a justificativa é que há informações prestadas, por assim dizer, pelo representado, que já estavam no tribunal antes do processo chegar ao meu gabinete e que eu não sei se foi objeto de análise pelo Ministério Público junto à Corte. Então, assim, eu estou retirando o processo de pauta, estou fazendo a juntada de documentação, inclusive a pedido do órgão ministerial, assim como estou fazendo anexação de outra documentação que chegou concomitantemente no nosso gabinete, devolvendo para análise, até para que o órgão ministerial mantenha o seu entendimento ou altere. Nesse sentido que estou retirando de pauta. Retirar de pauta o processo 9220/2017. Sendo assim, senhora, que a minha pauta esteja esgotada para hoje. Obrigado. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora conselheira substituta, senhora diretora-geral, senhor do Ministério Público, trago para relatar, senhora presidente, alguns processos de sancionamento que eu faço em lista, como comumente. Os processos se encontram aqui na bancada. Processo terceiro de número 13.777 de 2013, da Câmara de Vereadores de Carneiro.
O interessado, o senhor Jorge Luiz Machado, presidente à época daquela corte de vereadores, e o sancionamento se dá pelo não envio da 6ª remessa de SICAP de 2012. Não houve parecer ministerial pela ausência de defesa, apesar de regularmente notificado. Processo terceiro de número 2293 de 2013, do município de Poço das Trincheiras. O responsável, o senhor José Gildo Rodrigues Silva, prefeito à época naquele município. A aplicação da multa se dá, senhora presidente, pelo não envio do contrato com a empresa Arapiraca Diesel Limitada, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em maio de 2012. A aparecer ministerial pelo não aparecer pela ausência de defesa do prefeito à época. Processo terceiro de número 248 de 2013, no município de Carneiro. Interessado, o senhor Geraldo Novaes Agra Filho, prefeito à época. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP de 2012. Processo terceiro, número 13782 de 2013, no município de Pariconha. Sancionado o senhor Fabiano Ribeiro Santana, prefeito à época. A aplicação da multa pelo não envio da 6ª remessa de SICAP de 2012. O processo terceiro, número 13783 de 2013, no município de São José da Tapera. Responsável, o senhor Jarbas Pereira Ricardo, prefeito à época naquele município. A aplicação da multa pelo não envio da 6ª remessa de SICAP 2012. Processo terceiro de número 1812 de 2015, do município de Joaquim Gomes, sancionada a senhora Maria Madalena Gomes da Silva, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa pelo não envio da 2ª remessa de SICAP 2014. Processo TC 18741 de 2013, também do município de Joaquim Gomes. O responsável é Janieire Almeida Conde Vidal, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde. E a aplicação da multa pelo não envio da 1ª remessa de SICAP 2013. E no processo TC de número 14542 de 2013, esse do município de Inhapi, sancionado o senhor Sérgio de Moraes Carneiro, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, e o sancionamento pelo não envio da 6ª remessa de SICAP 2012. Em todos os processos, senhora presidente, para resumir, não houve parecer ministerial porque, apesar de notificados regularmente, não houve defesa. Nós opinamos pela multa de CEPFAL em todos os processos, sendo aprovado este nosso voto, que o processo tem a sua tramitação regular, normal, como envio a remessa aos autos ao FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação, e caso não haja pagamento pela comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para promover a ação da execução do título, senhora presidente, assim como voto. Com a palavra ao Ministério Público. Manifesto o Ministério Público em relação às aplicações de multas favoravelmente, tendo em vista que, conforme trouxe as informações no voto do relator, os gestores foram regularmente notificados, mas não apresentaram nenhuma defesa para tentar justificar o descumprimento do envio de informações e documentos a essa corte, conforme a obrigação regulamentar. Sendo assim, são devidas e cabíveis as multas propostas. Em discussão os processos. Em votação.
Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, com relação ao processo 13.783/2013, eu me declaro suspeito. Quanto aos demais, eu voto com o relator. Conselheiro substituto do Sérgio. O relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovados. Senhora Presidente, eu não tenho mais processos a relatar nesta sessão. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, senhora diretora-geral, eu inicialmente peço a retirada de pauta, Excelência, do processo TC 13.979/2016. E a justificativa é o erro na publicação da pauta, no nome da pessoa interessada. Quanto aos demais processos, são 18 processos que eu trago e vou fazer a leitura em lista. Todos eles são processos de aplicação de multa oriundos do FUNCONTAS, pelo envio fora do prazo de remessas relativas ao SICAP. Em todos os processos não houve a manifestação de defesa, apesar de regularmente notificados para apresentá-la. São os processos TC 884/2017, cuja gestora do Fundo Municipal de Educação de Canapi é a senhora Janaína Tenório Souza de Macedo, pelo envio fora do prazo da segunda remessa do SICAP referente ao exercício de 2016. O segundo processo é o TC 13.886/2016, cujo prefeito do município de Maravilha, senhor Carlos Luiz Martins Marques, enviou intempestivamente a terceira remessa do SICAP referente ao exercício financeiro de 2016. Processo TC 13.905/2016, tendo como gestora do Fundo Municipal de Educação de Maravilha, novamente, a senhora Maria Aparecida Soares Silva, pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP referente ao ano de 2016. Processo TC 13.977/2016, tendo como gestor do Fundo Municipal de Saúde de Maravilha o senhor Valdemar Farias de Castro, pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 514/2017, tendo como prefeito do município de Maravilha o senhor Carlos Luiz Martins Marques, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP referente ao ano de 2016. Processo TC 2340/2017, tendo como secretário municipal de Educação de Piranhas o senhor Renato Batista de Alencar, pelo envio intempestivo da quarta remessa do SICAP do ano de 2016. Processo TC 13.884/2016, tendo como gestor do Fundo Municipal de Previdência Própria de Poço das Trincheiras o senhor Edivaldo da Rocha Vanderlei, pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP referente ao ano de 2016. Processo TC 511/2017, tendo como prefeito do município de Poço das Trincheiras o senhor José Gildo Rodrigues da Silva, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2016. Processo TC 852/2017,
tendo como gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Poço das Trincheiras a senhora Carmélia Pereira Duarte, pelo envio intempestivo da 4ª remessa do SICAP do ano de 2016. Processo TC 853/2017, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Poço das Trincheiras a senhora Adione Pereira Lira, pelo envio intempestivo da 4ª remessa do SICAP/2016. Processo TC 816/2017, tendo como gestor do Fundo Municipal de Previdência Própria de Poço das Trincheiras o senhor Edivaldo da Rocha Vanderlei, pelo envio intempestivo da 2ª remessa do SICAP do ano de 2016. Processo TC 13.880/2016, tendo como prefeito do município de Santana do Ipanema o senhor José Mário da Silva, pelo envio intempestivo da 3ª remessa do SICAP do ano de 2016. Processo TC 13.904/2016, tendo como prefeita do município de Santana do Ipanema a senhora Reinalda Martins Silva, pelo envio intempestivo da 3ª remessa do SICAP do ano de 2016. Processo TC 7403/2017, tendo como gestor do Instituto de Previdência Social de Junqueiro o senhor Paulo Guilherme Barreto Fernandes Filho, pelo envio intempestivo da 1ª remessa do SICAP do ano de 2017. Processo TC 7964/2017, tendo como prefeito do município de Junqueiro o senhor Carlos Augusto Lima de Almeida, pelo envio intempestivo da 1ª remessa do SICAP do ano de 2017. Obrigada. Processo TC 11.091/2017, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro a senhora Nádia Apolinário da Silva, pelo envio fora do prazo da 1ª remessa do SICAP do ano de 2017. Processo TC 11.094/2017, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde do Junqueiro a senhora Veldza Kesley Félix Barbosa, pelo envio fora do prazo da 1ª remessa do SICAP referente ao ano de 2017. E, por fim, o processo TC 11.097/2017, tendo como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro a senhora Maria Silvana da Silva Pereira, pelo envio intempestivo da 1ª remessa do SICAP/2017. Em todos os processos, Excelência, voto no sentido de aplicar multa no valor de 100 UPFAOs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 3º da Lei 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, pelo descumprimento dos prazos de remessa estabelecidos na Instrução Normativa número 002/2010. Voto também no sentido de cientificar os gestores para que proceda no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei número 6.350/2003. Voto também no sentido de alertar de que o não pagamento da multa poderá implicar na execução, em eventual execução, conforme artigo 31, inciso 2 da Lei 5.604
e, por fim, em cientificar a decisão ao FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Da mesma forma que os processos anteriores, o Ministério Público opina favoravelmente a aplicação da multa, pois os gestores deixaram de remeter informações e documentos no prazo regulamentar e sequer apresentaram defesa para esse descumprimento, embora tenham sido regularmente intimados, notificados. Então, esse é o nosso posicionamento. Em discussão os processos. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, só para tirar uma dúvida, conselheiro, me parece que o 6º, 7º processo, retornando, Vossa Excelência sanciona a senhora Rinalda, me parece, como gestora da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema. Rinalda Martins Silva. Acho que é um equívoco, ela nunca foi gestora do município, não. Prefeita Municipal de Santana do Ipanema, processo TC 13.904, eu posso confirmar a Vossa Excelência. Na verdade, Vossa Excelência tem razão. O erro ele está na elaboração do voto por parte da minha assessoria. O processo FUNCONTAS, quando ele for gerado, ele faz o registro de que a senhora Rinalda Silva Martins, ela é gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Santana do Ipanema. Eu posso corrigir, Excelência, e ainda hoje a gente, com essas alterações, submeteu o processo à votação. Tem como... Na verdade, o erro ele está aqui no resumo, mas aqui ele apresenta. É isso mesmo, Excelência. O erro ele está no meu resumo. O voto ele está da forma correta. O erro ele está aqui no meu resumo. A senhora Rinalda, ela é gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Santana do Ipanema. Em discussão. Esclarecido, então. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora Presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora Presidente. Aprovados. Senhora Presidente, sem mais processos para a sessão de hoje. Pela ordem para relatar o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, eu não tenho processo para relatar nesta sessão. Fim da ordem do dia. Passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, encerramos a sessão em nome de Deus, enquanto os convocamos para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.